quero dizer a vocês que nós estamos muito felizes. É você aqui. Eu tenho certeza que aqui não tem ninguém triste hoje, né? Tem alguém triste? Levanta a mão, quero ver. Quem está triste? Ninguém está triste, né? Que bom. Todos sorrindo, né? É gostoso ver isso. É gostoso ver sorriso, não é? Porque você está aqui. Porque você aceitou o convite de alguém e você está aqui hoje. Mas mais feliz do que nós estamos é o chamado de Jesus. E eu convido todos aqueles que têm lábios que abram agora no hino 510. E vamos ficar em pé. E aqueles que estão você que está do lado de alguém que tem lábios, mesmo que você não saiba cantar, cante junto. Não tem problema. Nós ficamos muito contentes com isso e vamos repetir nesta noite. Antes disso, eu gostaria de saber quantas pessoas aqui ainda não são batizadas. Primeiro, vamos fazer assim: pessoas maravilhosas que visitam. Abra sua Bíblia em São Mateus 3, do verso 13 ao verso 17. Nós temos aqui o relato do batismo de Jesus Cristo. Diz aqui: por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Depois, no verso 16, diz aqui: batizando Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus. Então já temos aqui uma explanação clara de como deve ser o batismo. Jesus saiu da água, ele passou por essa experiência. E Jesus é o nosso exemplo maior, o nosso primeiro exemplo. Jesus, ele sai da água. Quem sai da água é porque anteriormente estava dentro. Não há meio de sair da água se não estiver lá dentro. Portanto, o batismo é um batismo por imersão. A pessoa está dentro da água e nós hoje, vocês testemunharão o batismo feito da mesma forma como Jesus foi batizado no Rio Jordão. Tá ok? Muito bem. Depois continua o relato dizendo assim: e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. O batismo também é uma ocasião especial, porque ele serve, ele mostra publicamente uma atitude que já vem sendo tomada dentro do coração. O batismo nada mais é do que exteriorizar aquilo que já sentimos. O batismo mostra claramente que a pessoa aceitou a Cristo e é um exemplo para aqueles que ainda não fizeram. Quando nós somos batizados na água aqui, na verdade, vamos abrir a Bíblia em Romanos, capítulo 6.
Romanos capítulo 6, de 1 a 4. Eu gostaria de ler com vocês aqui o que significa o batismo. Vamos lá. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, para que seja a graça mais abundante? De modo algum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Pois fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Portanto, o batismo é um símbolo da morte e ressurreição de Cristo. E quando nós participamos desse rito, estamos demonstrando que a partir de agora, deitamos na água, assim como Cristo foi sepultado, e lá ficarão os nossos pecados, e apagados para sempre. E então ressurgimos para uma nova vida, assim como Cristo nos deu a oportunidade, quando ressurgiu da tumba. Ele concede que todos nós tenhamos vida e vida em abundância. Então o batismo é um símbolo da aceitação, é um símbolo da morte com Cristo e a ressurreição que ele teve e que nós também podemos ter. Agora vivemos em novidade. 16. Vamos. Será condenado. Bom, temos aqui então uma exposição clara de que devemos primeiramente crer para sermos batizados. Por isso é que eu digo a vocês que o batismo é exteriorizar, é um ato exterior daquilo que já ocorre em nosso coração. Mas o que mais acontece com o batismo? Vamos ver aqui, São João 3, verso 5. São João, capítulo 3, e o verso 5, nós vamos ler aqui. Aqui nós vemos uma passagem, um episódio na vida de Jesus, quando ele encontra Nicodemos, e eles então têm um diálogo aqui a respeito de salvação. Veja bem, havia, desde o verso 1, entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. E este à noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se não estiver com ele, se Deus não estiver com ele. No verso 4, perguntou-lhe Nicodemos: como pode verso 3, a isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos faz a pergunta seguinte, dizendo como pode o homem nascer a segunda vez, e Jesus lhe responde no verso 5, em verdade te digo, quem não nascer da água e espírito, não pode entrar no reino de Deus. Eu acho muito apropriado nós falarmos nesse momento a respeito de nascer da água e espírito, para compreendermos melhor o que significa o batismo. A partir do momento que nós deitamos aqui na água e demonstramos publicamente que morremos com Cristo e nascemos agora para uma nova vida, algo acontece de extraordinário em nós. E nós percebemos lá em São Mateus, quando Jesus sai da água e acaba de ser batizado, o que acontece com ele? Ele recebe ali o Espírito Santo, não é verdade? Aquele que crer e for batizado será salvo. Portanto, o requisito para que você receba também os dons espirituais é necessário que você creia. E a partir do momento que você toma a decisão pelo batismo, você já tomou a decisão em seu coração. Portanto, o Espírito Santo já passa a atuar em sua vida de uma forma mais efetiva, capacitando-lhe com dons para o crescimento da igreja. Não é? Muitas pessoas, mesmo antes de se batizarem, já estão ativas no trabalho missionário, já estão ativas pregando a outras pessoas, ajudando-as também a compreender os motivos pelos quais ela tomou a decisão de descer ao tanque batismal. Amigos, temos aqui, nesse relato bíblico, a partir do verso 16, São João 3, verso 16, nós compreendemos por que Deus toma essa atitude de nos fornecer,
vida e salvação em Cristo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nesse contexto, ele vai falando aqui com Nicodemos, explicando a Nicodemos por que ele deveria ser batizado. Pois bem, nós percebemos aqui em Joel capítulo 2, Joel capítulo 2, verso 23, algo interessante com relação a esse episódio e a outros episódios que nós comentaremos de nossa Bíblia. Verso 23 diz: Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a chuva serôdia. Aqui seria na Bíblia revista e corrigida o mestre de justiça, porque ele vos dará não em justa medida, mas o mestre de justiça, e ele trará a chuva temporã e a serôdia. Diz que depois, essa profecia de Joel, diz que depois que Cristo viesse a essa terra, depois que ele voltasse a essa terra, ele subiria aos céus, sentaria à direita do trono de Deus, e então viria a chuva temporã e a serôdia. Meus amigos, na época do povo de Israel ali, e naquela região da Palestina, quando surgem ali a época das chuvas, que é no inverno, existe um período de chuva durante até o final da época de chuvas. E no final, novamente cai essa chuva outra vez, de forma mais forte, para que seja feita então a colheita. Mas durante todo o período, eu repito, desde o começo da época das chuvas até o fim, chove constantemente naquele local. E aqui faço uma analogia, dizendo que para a nossa época teríamos chuva também abundantemente. Teríamos as chuvas temporã e a chuva serôdia. A chuva temporã, ela foi concretizada posteriormente aqui, e nós conhecemos em Atos capítulo 2, quando os discípulos ali, Jesus diz a eles: permanecei em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aqueles discípulos então aguardavam ali em oração, em contrição de coração, quando surge então a capacitação do Espírito, para que eles pudessem efetivar o seu trabalho e iniciar a igreja. Cada pessoa batizada a partir daquela data recebe então a capacitação, os dons espirituais para a edificação da igreja. Não é diferente depois da época do Pentecostes. Essa história continua desde o começo e vai durar até os tempos do fim. A pessoa, quando ela toma a decisão pelo batismo, ela recebe a capacitação também do Espírito Santo para operar na sua igreja. Quando ela está convertida, ela recebe o dom do Espírito para crescimento, para edificação da igreja cristã. Então é importante nós sabermos disso, porque alguns aguardam que uma chuva serôdia venha, para que então possa se fazer alguma coisa. Mas o Espírito Santo continua operando em nossos corações, continua operando no meio da sua igreja, para que todos possam operar efetivamente para o crescimento dela. Então temos aqui, hoje, nessa noite, um batismo especial. Um batismo onde 8 pessoas estão aqui publicamente se entregando a Jesus, dizendo que estão agora morrendo para a sua vida anterior, morrendo aqui para os seus pecados, e vão levantar desse tanque batismal para uma nova vida, uma vida agora na companhia de Cristo e com o fortalecimento do Espírito Santo. Sim, com muita atuação do Espírito Santo, a capacitação do Espírito Santo, tanto para transformarem o seu caráter de acordo com a vontade de Cristo, como também para trabalharem para que essa obra cresça e que muitos venham a tomar essa decisão ao lado de Jesus. Temos então, meus amigos, aqui um batismo. Temos aqui a oportunidade de ver pessoas que viviam longe de Jesus, mas que o conheceram,
e que agora tomam a sua decisão, que agora têm a oportunidade de descerem ao tanque batismal e publicamente mostrar a todos que estão sendo transformados pelo Espírito Santo. Eu gostaria de dizer a você nessa noite que, se você ainda não tomou essa decisão, gostaria que você prestasse bem atenção. Para fazer a sua vontade, sim. Crê que a Bíblia é a inspirada palavra de Deus e que constitui a única regra de fé e justiça para os cristãos, sim. Aceita os 10 mandamentos como ainda em vigor para os cristãos. E ao vosso propósito, pelo poder da presença de Cristo no coração, guardar esses mandamentos, inclusive o quarto, que requer a observância do sábado como o dia santificado do Senhor, sim. Para encontrar com o seu Salvador, bem como pela palavra e atos ajudar a outros a conhecer e se preparar para esse grande evento, sim. Aceita o ensino bíblico que diz respeito aos dons espirituais e crê que o dom de profecia na igreja adventista é uma das suas características, sim. Crê que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo e devemos honrar a Deus cuidando desse corpo, evitando tudo aquilo que é prejudicial, abstendo-se de todo o alimento imundo, do uso e manufatura do fumo. O Salvador Jesus. Vem que você vê. Faz o silêncio eu ouvir a voz de Deus no Não, ele vai estar no colinho aqui. Não, a mamãe vai aparecer. A mamãe não tá aqui. Não fale isso, filho. Não é perdoado. Por favor. Vamos, mamãe, vamos, mamãe. Vamos aqui, ó. O céu se avista, como vem, a tumba escura está, a esperança.
pelas dificuldades pelas quais a gente passa, pelas dificuldades pelas quais nós passamos para estar aqui nessa noite. E eu digo para vocês que realmente é motivo para a gente estar bastante contente, bastante feliz, muito contente com Deus por Ele propiciar tudo isso a nós. Nós temos uma história bastante difícil. E eu devo agradecer muito a Deus porque Ele me deu a oportunidade de estar na igreja hoje e de estar vendo meu filho batizado. Há pouco tempo atrás, nós criávamos essas crianças num ambiente totalmente diferente desse. Eu tinha um bar, tive bares, vários bares eu tive, e a vida que nós levávamos realmente não apresentava assim um futuro maravilhoso para os nossos filhos, como hoje nós vemos. Então eu peço a compreensão de vocês para esse momento, porque realmente a gente fica muito emocionado. Embora vocês não me vejam derramar lágrimas aqui ou berrar em prantos, mas tenham a certeza de que nós estamos muito emocionados. Por favor, irmão, mais uma vez, a minha última tentativa. Apertar forte.
que recebeu o estudo do irmão Sebastião. O seu hino preferido é o hino de número 492 do Nário, lado a lado aqui. Aceitou a fé adventista porque ele acredita fazer os adventistas um estudo mais profundo da Bíblia. A sua esposa, Márcia Aparecida de Faria Freitas, também nascida em Itararé, recebeu o estudo também do irmão Sebastião. O hino preferido dela é o número 570, Além do Rio. Aceitou a fé, pois acredita que os adventistas ensinam o que realmente está na Bíblia, que é a verdade. Ela foi bem enfática em dizer a verdade. Né? É o diabo. Candidato. Márcio, fica feliz, mas nós sempre olhamos a Márcia e no começo assim parece que nós não víamos que ela ia tomar essa decisão. Mas depois a Márcia tomou a decisão firme de estar ao lado do Senhor através do Santo Batismo. Depois instruída, estudar e aprender tudo que a vida ensina. Né? Aqui está a sua esposa, Valdeci. Valdeci, ele já conhece de longas datas esse caminho e agora ele toma a decisão do Santo Batismo. Nós temos alegria e satisfação da Márcia e depois nós iremos batizar o Valdeci. Parece que o quarteto é isso?